Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero convidá-los a abrir comigo em Apocalipse capítulo 4. Glória a Deus. A partir do verso 1 diz assim: Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Esse sobe para aqui é interessante, né? Pode ser um vem para o Camboja, eu te mostrarei algumas coisas. Para cada um de nós pode significar algo, amém? Verso 2 diz: Imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciões, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como um mar de cristal semelhante ao cristal, e também no meio, à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser é semelhante a um leão, o segundo semelhante a um novilho, o terceiro tem um rosto como de um homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por trás, e não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém. Glória a Deus. Você fala assim, o que significa isso, né? Tem vários aspectos aqui que tenho certeza que o pastor poderia nos surpreender por várias horas. Mas o que eu queria chamar a atenção é uma cena incrível, né? É uma cena do que vai acontecer no céu. Em parte já acontece. Acho que eu e todos vocês gostaríamos muito de ver isso aqui ao vivo e a cores. Mas sabe o que é interessante? E que o Espírito Santo estava me ensinando hoje. E é aqui que eu quero começar essa mensagem. Lendo esse capítulo, todas as figuras aqui são figuras que não são terrenas, exceto uma. Os 24 anciões. Tudo aqui é algo que só existe no céu. Mas os 24 anciões a gente entende que são homens que viveram e que assumiram esse papel, essa responsabilidade, uma função no céu. E vou voltar aqui rapidamente. No verso 4 diz assim: Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciões vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. E no verso 10 fala: Os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono. E aí pode surgir a pergunta: P, coloca para mim Mateus 19, 28, por favor. Quem são esses 24 anciões? Que mistério é esse? Aqui não quero entrar tanto no debate teológico, acho que nem é o caminho. Mas, por exemplo, em Mateus 19, 28 diz assim: Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que os que me seguiste, quando na regeneração, e a todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou pai, ou mãe, mulher, ou filhos, ou campos. Espera aí, é 19, 28. Será que eu anotei errado? Deixa eu abrir aqui, P.
certo. Então Pedro ele fala assim no 27, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? E no 28 Jesus responde dizendo, eu vos digo que quando os que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono na sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então os 24 anciões, existe uma teoria de que os 12 apóstolos fazem parte desse grupo, que Deus ele prometeu tronos para esses apóstolos julgarem quando ele reinar. Se a gente ler de novo Apocalipse 4, fala o quê? Que existia o trono de Jesus e que havia outros tronos, mas que tudo dependia desse primeiro trono. Amém? Mas o que é interessante aqui? Deus ele entrega tronos e coroas para homens. De novo, Apocalipse 4, toda essa cena que a gente leu, são elementos celestiais. Só tem um elemento que é terreno, os 24 anciões. Quer dizer, já foram glorificados, né? Já estão na glória, não tem mais boleto para pagar. Glória a Deus, aleluia. Mas Deus ele promete e Deus ele entrega coroa para homens. E tem uma característica que é o que eu quero explorar com vocês, o que faz esses homens que recebem coroas. Amém? E o título da mensagem é a visão do trono. Esses homens, em primeira mão, eles têm essa visão do trono de Deus estabelecido. Mas vamos lá, o que é uma coroa? Surgiria naturalmente essa pergunta. P, coloca para mim 1 Coríntios 9, 25. Paulo ele fala aqui em 1 Coríntios 9, 25, todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Aqui Paulo está falando que, cara, eu vivo por uma coroa. Vai chegar lá, está meio confuso, como diz o apóstolo, nem eu estou entendendo, mas vamos junto, vai fazer sentido. Abre para mim em Apocalipse 3:11. Apocalipse 3:11 está falando de uma das igrejas que acertaram, Esmirna e Filadélfia. Aqui é o versículo que Deus está falando para Filadélfia, ele fala o quê? Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Pode simbolizar várias coisas, mas uma forma talvez de simplificar o que ela representa, ela é como as promessas, ela é como a nossa herança, ela não é visível, mas eu carrego ela. As promessas elas não são visíveis, amém? Ninguém vê as promessas que eu carrego, eu não vejo as promessas que cada um de vocês estão carregando, mas eu vivo elas profeticamente, e chega o tempo que eu vou de fato e de verdade vivê-las. Eu, vocês, nós, como casa, como família, como ministério. Então a coroa ela é um símbolo profético daquilo que nós carregamos, daquilo que nós somos, daquilo que nós nos tornamos e daquilo que Deus ele vem construindo em nós. Por isso que ele fala, Paulo ele fala, estou lutando por algo. Lá no final da caminhada de Paulo ele fala o quê? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E agora Cristo vai me entregar as coroas, e não somente a mim, mas a todo aquele. O tempo todo uma coroa. Deus ele está construindo uma coroa sobre as nossas cabeças. Vai fazer sentido, vem comigo. E nesses tempos, acho que talvez uns 2 meses, um pouco mais, eu tirei bastante para estudar sobre a vida dos reis. Reis de Judá, reis de Israel. E é muito interessante como esses reis, eles construíram a coroa dele. Porque para um rei, fisicamente falando, a coroa, ela de fato significa o reino que ele está construindo. E eu queria mostrar para vocês algumas características de homens e como eles construíram a coroa deles. Vamos abrir em 1 Reis, capítulo 12, por favor.
vai falar sobre um rei chamado Jeroboão. A gente conhece a história, né? Veio Saul, depois de Saul veio Davi, depois de Davi veio Salomão. Salomão começou um príncipe, se perdeu naquilo que o próprio Senhor entregou para ele. E Deus ele fala que, olha, eu passei de você, Salomão, mas por amor ao seu pai, por amor a Davi, eu não vou cortar o reino na sua mão. Vou cortar o reino na mão daquele que virá depois de você. Mas eu vou deixar uma tribo na descendência de Davi. E aí surge uma pessoa chamada Jeroboão no meio dessa história toda. Eu queria explorar esse personagem aqui com vocês. Está em 1 Reis 11, a partir do 28, que diz assim, a partir do 28 mesmo. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço, laborioso, ele o pôs sobre todo o trabalho forçado na casa de José. Sucedeu que nesse tempo que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aias, o silonita, no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova, e estava só os dois no campo. Aias pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão, toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos, porém ele terá uma tribo, por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel, porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus de Moabe, e a Micom, deus dos... Bom, e aqui vai. Então aqui Salomão ele é um rei, está fazendo um papel bastante difícil. Nem bate aqui, viu? A pressão é tanta, glória a Deus. É uma bênção estar com vocês, viu? Meu coração se enche de temor, mas é uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Eu oro e peço ao Espírito Santo forças para conseguir transmitir aquilo que Ele me ensinou. É muito lindo, vai fazer muito sentido. E vocês vão ver como é tremendo. Deus, Ele... Cara, quanto mais eu conheço Ele, mais eu fico apaixonado, sabia? Porque Ele escolhe o dia, Ele escolhe a mensagem, Ele escolhe os testemunhos. Vocês vão ver que vai fazer muito sentido tudo que foi falado aqui. Os outros missionários falaram muito do que aconteceu lá. E foi uma bênção, marcou meu coração. Me senti como se eu estivesse lá. E de fato estávamos como família. Hoje eles falaram muito do processo, da construção, daquilo que Deus fez aqui. Vocês vão ver no final da mensagem, né? Quero dar spoiler, mas cara, Deus ele costura tudo de uma maneira que a gente fala, né? Quem conheceu a mente do Senhor, quem foi seu conselheiro, é tremendo, gente. Se deleitem no Deus que vocês têm. É isso que eu tenho aprendido, sabe? Que enquanto Ele for suficiente, enquanto a gente olhar para Ele e encontrar algo nele, aí é igual eles estavam falando, não é que fica fácil, mas o sim acontece. Talvez chegue um dia que fique até fácil, mas tudo depende do quanto eu olho para Ele e do quanto a imagem dele se torna o que eu vejo de volta. Enquanto eu ainda me vejo, cara, é tão difícil, fica tão pesado, é como dar soco na parede. A parede não se machuca e sua mão se quebra. Se for um cara grande igual você, né, Fê? Talvez a parede peça arrego, né? No meu caso, que sou menorzinho, só um sai quebrado. Mas é isso. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Então, aqui Deus ele está falando, Salomão falhou. Ele morreu, veio o filho dele chamado Roboão. Quando veio o filho dele, ele falou assim, olha, eu vou pegar o reino da mão de Roboão e vou tirar 10 tribos, a maior parte, e vou colocar na mão de Jeroboão. Jeroboão era um comandante militar que prestava serviço, né? Era do serviço militar do próprio Salomão. Então ele está falando assim, vou pegar algo que era seu, vou colocar na mão daquele que servia você. Aquele que era pequeno aos seus olhos, aquele que prestava serviço, aquele que se humilhava, se prostrava diante de você,
agora ele vai ter a parte maior do seu reino. É estranho, né? Causa um choque de realidade. Mas vamos lá. Então, isso é o que foi profetizado. E vamos agora para o capítulo 12, no verso 16, que diz assim: Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: Que temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As nossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Aqui, dando um breve contexto, quando Roboão, filho de Salomão, ele assume para reinar, o povo vai até ele e fala: olha, seu pai impôs uma carga muito pesada sobre nós. Alivia essa carga e nós te serviremos. Roboão, muito mal aconselhado por jovens, não por pessoas que carregavam sabedoria, pelos amigos dele. Então cuidado com aquilo que você, aquilo que eu, aquilo que nós escutamos, porque nos influencia a tomar decisões certas e a tomar decisões erradas. E ele fala, os amigos falam: não, se seu pai era rude, você vai ser vezes mais. Ele respondeu isso. E o que o povo respondeu? Não temos parte com Davi. Então, continuando aqui, agora no 17: Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou Adorão, dos que trabalhavam forçados, porém todo Israel apedrejou e morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugir. Assim Israel se manteve rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Tendo ouvido todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Então aqui acontece o que o profeta profetizou. Deus, ele disse: Jeroboão, você que serve, vou te colocar para reinar. E Deus, ele cumpre a profecia. E é interessante aqui a gente já abrir um detalhe, que se Jeroboão fosse um descrente, ele ia falar o quê? Esse profeta é um louco. Não vou acreditar nele, não vou alimentar, porque Deus, ele trabalha com quem tem fé. O meu justo viverá pela fé. Então Jeroboão, ele respondeu com fé, ele esperou a promessa, ele até fugiu de Salomão, para que Salomão não o matasse, para que a promessa se cumprisse. E quando a promessa se cumpre, qual é a resposta dele? Vamos em 1 Reis 12, 25 agora. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Peniel. Disse Jeroboão consigo: agora tomará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração dele se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele ao rei de Judá. Pelo que o rei, tomando conselhos, de novo, conselhos errados, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, pois em Betel e em outro em Dan. Olha só como o coração do homem é terrível, né? Quando eu digo do homem, pode pensar em mim, ou em você, ou em nós. Que é fácil a gente falar do Jeroboão, porque a história dele está escrita. Então a gente vê em terceira pessoa. Aí a gente fala: meu, esse cara aqui é um vacilão. Mas talvez se alguém estivesse lendo a nossa história, ou a história do Roberto, dissesse a mesma coisa. Eu várias vezes digo, olhando para trás. Mas olha como é interessante. Deus, ele vem com uma promessa e ele fala assim: olha, eu vou te fazer reinar. Você é um servo, você é um comandante militar, você não é de uma linhagem de reis, mas agora eu vou te colocar para reinar sobre Israel. Ele começa a reinar. Deus cumpre a promessa. Como que ele responde? Ele fala assim: eu vou perder o povo, porque as festas, os sacrifícios acontecem em Jerusalém. E a única tribo que Deus não me deu foi Judá. E o povo vai para lá. E aí vai sentir falta de Roboão e vai ficar do lado deles. Cara, e não foi Deus que te deu. Ele perde para ele mesmo. Deus deu para ele um reino, Deus deu um trono, Deus deu uma coroa. E ele perdeu para ele mesmo. E aqui é o primeiro ponto que a gente vê por que ele se perdeu. Que ele pensou que o trono é dele. O título da mensagem é a visão do trono. Que nós pensamos que nós vamos reinar. Deus, ele promete um trono e
a gente não pensa como um dispenseiro, nada tendo, possuindo tudo. A gente pensa como? Eu vou sentar. Deus me deu, me estabeleceu, agora é meu. E se o povo fosse para ajudar e realmente largasse Jeroboão? E foi Deus que te levantou? Ou foi o povo? É porque quando a gente recebe algo de Deus, nosso coração às vezes se distorce. E eu fiquei muito maravilhado, cara, porque o nosso pastor, ele pregou como conquistar o trono, como manter o trono. E Deus aqui, ele vem para chancelar algo. E de verdade, assim, eu faço o que eu aprendi com meu pai. Eu vou orar. Não foi pensado, não foi planejado. Eu fui orar, foi o que Deus falou para mim. Se de vale de algo, foi o que eu ouvi de Deus. Mas vamos lá. Vocês vão ver que esse é um padrão muito terrível e que ele acontece a Bíblia inteira. E se acontece na Bíblia inteira, nós não estamos ilesos. Longe disso. Longe disso. Quero convidá-los a abrir em 2 Crônicas 34. Segunda Crônicas 34 vai contar a história de outro rei, um rei chamado Josias. Esse rei, ele foi antecedido por dois péssimos reis. Inclusive um deles chama Manassés, que foi o pior rei da história de Judá. Foi o rei a qual Deus falou assim, olha, de Judá não deu, passei. Assim como Israel foi levada para a Síria, Judá vai ser levada para a Babilônia. Só que no reinado desse Josias, Deus fala assim, olha Josias, pelo que você fez, não vai acontecer no seu tempo. Então vamos ver que tremendo é esse Josias. No verso 1 diz assim, tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. No verso 14 fala assim, quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor dado por intermédio de Moisés. Então disse Ilquias ao escrivão Safa, achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safa. Então Safa levou o livro ao rei e lhe deu o relatório dizendo, tudo quanto se encomendou a teus servos, eles o fazem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e entregaram na mão do que dirigem a obra, tal. E aí aqui, no verso 22, então Ilquias e os enviados pelo rei foram ter com a profetisa Hulda. Aqui, fazendo de uma longa história curta, como eu falei, ele foi antecedido por dois péssimos reis, ao ponto de que a lei do Senhor já não existia. É como se Jerusalém, o templo onde fazia sacrifícios, não tem mais Bíblia. Se perdeu. Porque os reis abandonaram ao Senhor. Terrível. Então eles foram fazer uma reforma e encontraram a lei de Moisés. E aí esse Josias, ele ficou preocupado. Ele falou, olha, tem muita coisa aí que a gente não está fazendo. Então eles foram falar com uma profetisa chamada Hulda. E aí no verso 24 diz assim, assim diz o Senhor, a profetisa respondendo, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras de sua mão. O meu furor está derramado sobre este lugar e não se apagará. Porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouvistes, porquanto teu coração se enterneceu e te humilhastes perante Deus quando ouviste as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhastes perante mim e rasgaste as tuas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que te reunirei a teus pais e tu serás recolhidos
em paz a tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus moradores. Então levaram eles ao rei essa resposta. Roberto, está confuso, eu sei. Vamos lá. Josias, ele é um jovem rei. Todos nós começamos como jovens no reino, independente da idade. Todos vamos entrar por uma porta. Quando Neemias está reconstruindo as portas, a primeira porta que ele faz é a porta das ovelhas. Essa é a trajetória do cristão. Nós entramos pela porta da ovelha. E quando somos ovelhas, é muito fácil ser humilde, porque de fato nada temos. Depois continuamos não tendo, mas a gente às vezes acha que tem. Então, Josias, ele foi um reflexo disso. A gente leu no primeiro versículo desse capítulo, fala que ele começou a reinar com 8 anos. Se coloca na posição de uma pessoa que começa a reinar com 8 anos. Salomão foi preparado. Teve Davi como seu pai. Um reino bem estabelecido. Quando Deus vem e fala assim, o que você quer? Ele fala, sabedoria. Que a missão é dura. Imagina esse jovem. Imagino que ele devia estar tremendo. Responsabilidade muito grande. Então ele começa a fazer da maneira dele. Faz uma reforma, isso. Encontra uma lei do Senhor que há muito havia sido perdida. E nessa lei ele fala o quê? Nós não estamos cumprindo. Ele vai consultar uma profetisa e a profetisa fala, realmente para ajudar não está legal, o juízo vai vir, mas pelo seu coração não vai ser no seu tempo. Como que ele responde? Ele renova, não precisamos ler, mas passando rapidamente aqui, ele renova a aliança entre Deus e o povo. É um príncipe. Ele fala assim, olha, Deus está dando paz no meu tempo, mas não é porque a paz é no meu tempo que eu vou pegar só para mim. Não é porque Deus está falando que por bem ou por mal vai vir o juízo, que eu vou largar o povo. Ele vai lá e constrói pontes. Uma ponte entre o povo e o Senhor. Renova a aliança. Reestabelece a Páscoa. Um príncipe. E aí a gente vai avançando na história dele. Mas uma coisa que eu queria deixar marcado é que na promessa que Deus deu, ele fala assim, no verso 28, pelo que eu te reunirei a teus pais e tu serás recolhidos em paz. Vamos gravar isso. Uma das promessas para Josias é que ele ia ser recolhido em paz. Avançando agora para o 35, a partir do verso 20. Depois de tudo isso, então Josias ele cresceu, amadureceu, ganhou tempo, um reino foi estabelecido. Ele conquistou e manteve algo, prosperou, se tornou um rei grande para o povo, construiu a aliança do povo em Deus, fez um monte de obras maravilhosas. Depois de tudo isso, verso 20, havendo Josias já restaurado o templo, obras lindas, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carmesins, junto ao Eufrates. Josias saiu de encontro a ele. Então Neco lhe mandou mensageiros dizendo, que eu tenho contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse. Cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Aqui é estranho, né? O rei que não tem aliança com Deus, falando, Deus é comigo. É estranho, né? Parece um Golias, né? Tá falando besteira. No verso 22 diz assim, porém Josias não tornou atrás, antes se disfarçou para a peleja contra ele, e não dando ouvidos às palavras que Neco lhe falara da parte de Deus. Opa! Aqui a Bíblia foi diferente. Parece que esse incircunciso, realmente Deus estava falando pela boca dele. Então diz assim, não dando ouvidos às palavras que Neco lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar no vale de Meguido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos, tira-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro, levaram-no para o segundo carro que o tinha e o transportaram a Jerusalém. Ele morreu e o sepultaram nos sepulcros de seus pais. Todo o Judá e Jerusalém prantearam Josias. Jeremias compôs uma lamentação. O povo se entristeceu porque era um ótimo rei. Só qual era a promessa sobre a vida de Josias? Paz. Você será sepultado em paz. Haverá paz nos seus dias. A promessa falhou? Não.
ele falhou com a promessa. Ele foi atrás de uma guerra que não existia. Ele foi atrás de uma guerra que Deus não estava. Realmente me colocando no lugar dele é difícil, né? Vem um incircunciso, falar que Deus está do lado dele, você fala, tá mentindo. Não é possível. Só que qual que é o ponto? Onde ele foi ouvir Deus? Porque ele não foi consultar a profetisa de novo. Porque ele mesmo não foi no templo falar, Deus, e aí, eu vou, não vou? A questão é o início de tudo, verso 20. Depois de tudo isso, depois dos vários anos de reinado dele, depois das várias obras maravilhosas dele, depois dele ter ganhado várias guerras, depois dele conhecer o campo de batalha, depois dele saber que Deus o abençoa, agora ele escolhe as batalhas. Agora ele não consulta mais Deus. Agora ele toma as decisões. A promessa não falha. Ele falhou com a promessa. Porque se nós saímos debaixo da cobertura de Deus, como vamos esperar que as coisas se cumpram? Existe um padrão terrível na Bíblia. E diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino. E qual que é esse padrão? A grande maior parte dos reis, eles erraram, porque em algum momento da vida deles, eles trataram como o trono era deles. É muito diferente. É muito diferente. Porque Paulo ele vai falar assim, eu tanto sei estar rico e abastado, quanto sei passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Não tem a ver com eu ter, com nós termos. Tem a ver com Deus. É só isso. Se existe um trono, qual é a visão que nós vimos em Apocalipse 4? Seres celestiais. Os únicos que eram humanos ali, eles tinham uma característica. E a característica é que no momento que Deus está ali, que o Filho do Homem, que Cristo Jesus está, eles se levantam do trono deles. Eles tiram a coroa e eles depositam aos pés do trono de Deus. Vamos ler de novo? Eu falei que ia fazer sentido. Está fazendo sentido? Amém. Ufa. Me ajuda. Vamos juntos. Apocalipse 4, no verso 4. Ao redor do trono de Deus. Vou parafrasear aqui para ajudar. Ao redor do trono de Deus há também 24 tronos. E assentado nele, 24 anciões vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. No verso 10, os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Essa é a visão correta do trono. Deus ele dá trono, mas a visão nunca está no trono que ele nos dá. Porque não importa isso. O que importa é o trono dele. Essa é a visão correta. Continuando. Diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelo século dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono. A cena é maravilhosa. Ah, como eu desejo ver isso. Todo o meu coração. Eu imagino homens que conquistaram coisas tremendas. Eu imagino também outros que a gente vai se surpreender. Por exemplo, um João Batista, ele é dito que não existe homem maior do que ele nascido de mulher. Talvez ele seja um desses. Mas que coroa ele teve? Viveu a vida inteira no deserto. Eu imagino que a gente vai se surpreender. Pessoas no céu com coroas maravilhosas. Mas sabe qual é a característica em comum dessas pessoas? Das pessoas que vão ter essa visão desse trono, do trono que importa, o trono de Deus. A coroa que está sobre eles, eles estão dispostos a tirar. Deus ele só entrega a coroa para aqueles que estão dispostos a tirar. Essa é a característica. Que não importa, essa é a verdade. Importa quando o nosso foco está nebuloso. Quando a gente, como fala em Apocalipse, como Paulo ele vai falar, né? Em partes eu profetizo,
Em partes eu conheço. Antes eu era menino, fazia coisa de menino. Agora eu cresci, sou homem. Essas coisas não importam. Só importa Ele. O que nós temos? Estamos dispostos a tirar? Essa é a pergunta que realmente importa. Mas existem bons exemplos também. Vamos discorrer. Não é só coisa ruim, não. Amém? Vamos abrir em 2 Samuel, no capítulo 16. Aqui está contando uma história de Davi. Não quero ser cansativo, todos nós conhecemos a história de Davi, conhecemos alguns dos erros que Davi cometeu. E quando Davi está fugindo de Absalão, fala que vem um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei. No verso 6, atirava pedras esse Simei contra Davi e contra todos os servos, ainda que todo o povo, os valentes, estavam à direita e à esquerda do rei. Então imagina a cena. Davi está saindo de Jerusalém, saindo do palácio, cabisbaixo, triste, que o filho dele está tomando o reinado dele. E fala que um homem está tirando pedras contra Davi. No verso 7 diz assim: amaldiçoando, dizia Simei, fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. Esse aqui é o pior adjetivo que existe na Bíblia, homem de Belial. Chamou Davi, o rei. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eis que agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abissai, filho de Jerua, disse ao rei: por que amaldiçoaria esse cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filhas de Jerua? Ora, deixai-o o amaldiçoar. Pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem dirá porque assim fizestes? Roberto, me explica. Vamos junto. Davi, ele tinha uma profecia. Porque você fizeste mal a Urias, cometeste adultério com Batseba, o teu reino será dividido, o que você fez no oculto será feito diante de todos. Quando tudo começa a acontecer, ele fala assim: eu estou recebendo a paga do que eu fiz. O que Deus prometeu que ia acontecer, está acontecendo. E aí ele está saindo de Jerusalém. E aí tem um homem tacando pedra e amaldiçoando ele. Você acha que ele está pensando o quê? Ele está falando assim: cara, Deus mandou esse cara. Só que ele poderia ter falado: eu sou o rei. Ele poderia ter escutado o conselho. A gente falou dos maus conselhos. Poderia ter escutado esse mau conselho e falado: mata esse homem. Mas se Deus falou para ele me amaldiçoar, por que eu vou ser contra Deus? Não, porque você é o rei, mas eu não tenho coroa. Isso aqui é só uma representação. Se Deus é contra mim, não sou eu que vou ser resistente. Certamente Simei estava errado. Não tratou uma autoridade, ainda mais num momento de debilidade, da maneira que deveria. Mas olha o coração desse rei. Ele fala assim: olha, eu tenho dúvidas. Talvez realmente esse homem tenha sido enviado por Deus. E se ele foi enviado por Deus, eu prefiro nem mexer. Deixa ele fazendo o que ele está fazendo. Se está certo ou errado, eu não sei. Como a gente responde quando algo ruim acontece na nossa vida? A gente fala assim: meu, Deus, me ensina aí o que está acontecendo, o que eu preciso aprender. Ou a gente é igual o filho de Jerua: como é que eu mato essa situação? Como é que eu respondo? Como é que eu pago mal por mal? Quando Deus se opõe a nós, qual é a nossa reação? Ah, não, porque eu sou líder. Ah, não, porque eu sou um gestor. Ah, porque eu sou aquilo, porque eu sou... De verdade, se essa coroa não estiver fora da sua cabeça, era melhor nem ter. Os reis, eles começam a cair. E os reis é só uma figura.
Isso fala de nós. Quando nós começamos a olhar o que nós somos, o respeito que deveriam ter comigo, o tratamento que deveria ser para comigo. Cara, eu nada tenho, nada sou. Jó, ele vai falar assim: nós sabemos receber as coisas boas de Deus, também não vou receber as coisas ruins. É muito diferente a ótica de reino, né? Vamos abrir em João capítulo 3. João 3, no versículo 26, diz assim: E foram ter com João Batista, e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tem dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, e o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Cara, essa daqui é uma das coisas mais fantásticas que eu já li na Bíblia, sabe? Porque ele fala assim, tem essa parte que é maravilhosa, convém que ele cresça, mas tem uma coisa que ele fala assim: eu sou só o amigo do noivo. A minha alegria é ver o noivo feliz. Eu não sou o noivo, eu não preciso ser o noivo. Às vezes a gente se perde porque a gente não conhece nem quem nós somos. Eu preciso ser o rei que todos respeitam? Não, cara, a coroa quem colocou foi Deus. Se ela está sendo desrespeitada, não é contra mim. Roberto, me mostra isso mais. Falam assim: Deus, estão pedindo um rei, estão me rejeitando. Samuel, não é vocês que estão rejeitando, é a mim. É muito tremendo isso, gente. É demais. Que quando a gente sabe a nossa posição, tá tudo bem. Eu sou só o amigo do noivo. E isso tá bom. Eu não preciso de mais do que isso. Mas João e o seu ministério, mas João e isso e aquilo, cara, tá tudo bem, velho. Só isso aqui tá bom. Né, Vitão? Me ajuda aí, cara. Me deixa sozinho não. É que eu não sei tocar, senão eu podia ir te ajudar também. Aí você me ajuda, eu te ajudo aqui. Vamos junto. A minha alegria é te ouvir, entendeu? A gente estamos nessa. Olha, eu vi uma coisa que eu vou usar de exemplo. Eu vi o Rê, ele estava ali na escala, né, tocando, e aí acabou um louvor, ele saiu e entrou o Du. Ele podia falar assim: não, cara, é meu dia da escala. Não, eu toco bateria há mais tempo. Mas, cara, a bateria não é minha, velho. Aquele banquinho ali atrás de um instrumento não é meu. Se eu posso impulsionar um cara que está chegando agora, que está começando, que está com o coração aberto igual o Du, essa é minha alegria. Minha alegria não está em tocar, entendeu? Porque o banco não é meu, não é minha posição, velho. Sabe onde a gente precisa chegar? A gente começa muito bem. A gente começa igual Josias. Deus, como que eu faço? Deus, para onde eu vou? O que eu faço? Qual é o passo? Esquerda, direita, tal. E aí Deus, ele vai te ensinando. E conforme você vai aprendendo, você vai saindo disso. Você vai deixando, você vai se acostumando. Você aprende jeitos e formatos. Cara, eu vou me expor um pouco aqui. Daí vocês vão ter que prometer que ainda vão continuar falando comigo depois. Tá bom?
Eu vejo o Bruno aqui, eu lembrei, cara, eu fiz um acordo com Deus. Falei para ele assim, olha, se o Senhor abrir uma porta, eu vou andar com os jovens. Porque eu sabia que era do interesse dele, de eu andar com pessoas da minha idade. Como eu falei, quase 10 anos atrás. Talvez um pouco mais. E Deus abriu uma porta maravilhosa, num tempo recorde, e eu fui. E o meu acordo com Deus era assim, cara, se eu for, eu vou entrar de cabeça. Mas você tem que abrir a porta, que eu não vou fazer nada. Eu sempre enfrentei muito uma timidez. O Roberto, 10 anos atrás, falasse que estava aqui, eu falo, não é de Deus isso não, velho. Falar é o rei do Egito falando um negócio desse. Mas quando eu falei que eu ia de cabeça, eu ia. E eu fui num discipulado na sexta-feira, e nesse discipulado me chamaram assim, tem um negócio chamado 120. Você quer ir? Eu falei, cara, foi meu acordo com Deus, o que me chamar eu vou. Aí eu cheguei no 120, os caras falaram assim, cara, missões com crianças, isso. Eu falei, meu, que eu aceitei, velho. E aí o presbítero Bruno, eu lembro como se fosse ontem, a gente estava numa roda ali no estacionamento, e ele falou, fechem os olhos, vamos orar, tal. Cara, eu fechei o olho, eu chorei, velho, diante de Deus. Eu chorei, eu falei, Senhor, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu realmente não sei. Eu não tenho nada para dar aqui. Eu não sei fazer isso, não é comigo. E eu oro para eu não perder aquela essência, cara, que eu não quero aprender. Talvez Deus me ensinou um jeito de fazer, um jeito de explorar, me deu uma forma, me ensinou estratégias, foi me amadurecendo. Mas o que eu não quero é saber, sabe? Talvez um dia ele fale assim, filha, do jeito A. E aí eu já sei o que é o jeito A. Mas eu ainda quero ouvir ele falando que é o jeito A. E o dia que ele me ensinar algo novo, é esse novo que eu quero estar. E é aí que a gente cai. Que a gente acha que é o quê? São coisas grandes. São coisas enormes. Mas se não formos fiéis no pouco, como lhe confiarei o muito? Eu luto demais comigo mesmo. Vou me expor aqui, hein? Vocês me toleram. Cara, eu sou uma pessoa muito certinha, assim. Quem me conhece mais perto sabe que, cara, eu gosto de horário, gosto de jeito, gosto de tarefa, sabe? Kanban board, essas coisas todas aí, sabe? Cara, tem que lutar às vezes comigo mesmo. Porque se Deus chega e bagunça tudo, tá tudo bem. Mas me incomoda, porque eu prefiro as coisas certinhas. A gente às vezes cria método, jeito, coisa, e cara, Deus não está nisso. Muitas vezes Ele está, mas às vezes Ele não está. A questão é o quanto você tem olhado para Ele, o quanto nós temos olhado, o quanto eu tenho olhado, o quanto eu olho para Ele e eu respondo isso que eu vejo. Enquanto Deus estava me ensinando essa palavra, cara, eu comecei a me analisar. Porque a palavra de Deus, ela tem um aspecto muito legal, que ela fala assim, lembra de onde caiu. O tempo todo Deus está falando assim, cara, olha para trás. Aprende algo com o que você fez. Porque senão você fica num ciclo. O Fê me falou uma vez, eu gravei essa frase. Falou assim, a gente fica apanhando e não sabe nem de onde. É isso que acontece. Aí você fala, cara, eu estou lutando há 10 anos nessa área. Cara, você não entendeu o que Deus está te falando. Talvez você esteja tratando uma coroa como sua. Mas vamos lá. Meu Deus, esse cronômetro está certo? Impossível. Roberto, beleza, entendi. O que eu faço com isso tudo? Cara, vou te dar um caminho. Quero convidá-los a abrir em 2 Samuel, capítulo 5. Pai, glorifica o Teu nome, Senhor. 2 Samuel, capítulo 5. Fala assim, então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram, dizendo, somos do mesmo povo de que tu és,
outrora sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazia entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Aí no verso 5 diz assim, em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Aqui é um marco interessante. Davi, ele cometeu alguns erros, mas ele acertou em muita coisa. A gente tem uma oportunidade muito boa de aprender com a vida de Davi. Davi, eu fui pesquisar, isso não está na Bíblia, a história que conta. Davi, ele foi perseguido entre 13 a 15 anos por Saul. Ou seja, viveu fugindo. 13 a 15. Primeiro ele foi ungido rei em Hebrom, sobre Judá. E depois ele foi ungido rei em Israel, sobre toda Israel. Em Hebrom, acabamos de ler, fala que ele ficou 7 anos e 6 meses. Então, fazendo uma conta aqui, de 13 a 15. 13 mais 7, vou falar, não precisa se preocupar. Davi aguardou pelo menos 20 anos para ele ver aquela promessa que Samuel fez, derramando óleo sobre a cabeça dele, falando, você vai ser rei. 20 anos. Eu imagino assim, quando esse cara foi ungido, ele vai falar o quê? Agora é paz. Agora eu sou rei. Agora se cumpriu a promessa de Deus. Finalmente. Esperei 20 anos. Sofri horrores, fugindo de Saul, vivendo em cavernas. Qual é a primeira coisa que Davi faz? Davi, ele vai para uma batalha. Ele conquista um lugar chamado Sião, que vai ser transformado no que a gente conhece como Jerusalém. A primeira atitude dele, quando a promessa se concretiza, é: Deus, onde estão as tuas batalhas? Onde estão as tuas lutas? Onde está o teu propósito? Onde está o teu propósito? E é muito interessante que logo depois disso, se você virar a página comigo no capítulo 6, você vai ler o título que fala assim: Davi traz para Jerusalém a arca. Ele escuta de Deus: Deus, qual é a batalha? Ele vai e cumpre a batalha. Depois ele faz o quê? Ele traz a presença. No verso 6, no verso 12, na verdade, capítulo 6, verso 12. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoa a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem por amor da arca de Deus foi, pois Davi com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que os que levavam a arca tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de ninho. Cara, onde está a coroa de Davi aqui? Ele está dançando diante da arca. Onde está a coroa? Onde está a coroa? Não é nem importante, não fala. Onde está o trono? Não é importante. Ele está dançando diante da presença de Deus. Só que é esse homem que recebe coroa. Porque a coroa não importa. Enquanto importar, não estamos prontos para ter coroa. Enquanto não estivermos prontos para abrir mão, não estamos prontos para ter. E aí pode surgir a pergunta: Roberto, mas cara, eu não tenho coroa. Eu sou pequeno, eu sou novo, eu cheguei ontem, cara, eu não tenho coroa. O que é essa coroa na minha vida? Me ajuda a entender. Abre para mim, P, Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual Deus, o Senhor, prometeu aos que o amam. Cara, sabe como se entrega a coroa a Deus? Toda vez que você tem uma dificuldade. Oportunidades. Dificuldade você pode transformar em outra palavra no seu vocabulário. Dificuldade é uma oportunidade. Toda vez que você estiver sofrendo, padecendo, e você responder carnal, cara, é o que a gente falou, você vai viver isso de novo. Porque Deus, ele não fura processo.
Então ele vai ter que recriar essa situação para ver se você aprendeu. E de novo, e de novo. Mas quando você estiver sofrendo, você fala assim, Deus, quer saber? Estão me amaldiçoando aqui, eu tiro a minha coroa. Se essa maldição vem do Senhor, eu recebo. Davi, escolhe o seu castigo. Te dou 3 opções. Não, Deus dando castigo, isso aí é carne. Tira a coroa, cara. Qual foi o seu início? De onde você saiu? Por que agora você não pode ser mais castigado? Porque você é o rei? Mas quem é você perto de mim? Eu sou o rei dos reis. É muito interessante que, de verdade, enquanto eu preparava essa palavra, o meu sentimento não é como se... O meu sentimento profético não é como se nós estivéssemos errando como ministério. De verdade, semana passada foi uma bênção, coisas aconteceram, a atmosfera foram transformadas, as estações foram vencidas. Mas isso aqui é muito importante para a gente continuar. Importante para dar continuidade. Porque se em algum momento a gente perde o foco, em algum momento você passa a ter um sentimento de posse, é aí que volta. É aí que, cara, a luta vem de novo. Mas se toda vez que vier uma dificuldade na sua vida, você falar assim, Deus, recebe essa adoração. Senhor, ó, estão falando contra mim, mas está tudo bem. Recebe aí. Uma vez eu escutei uma história de um amigo que ele falou assim, cara, eu estava no trabalho fui visitar o meu pai no trabalho. Meu pai falou ali que eu era crente, que eu não fazia coisa X e coisa Y. E aí os amigos dele começaram a cazoar de mim. Falando, você não faz tal coisa. Um grupo ali começou a... Cara, sabe o que eu fiz, Roberto? Eu fechei o olho e por um segundo eu falei assim, Senhor, recebe como adoração. Estão falando aqui e eu não preciso revidar, mas eu prefiro sofrer por Ti. Se eu sofro por cumprir a sua vontade, recebe a minha adoração. Olha como muda a nossa ótica. Olha como é tremendo. Daqui a pouco a gente está falando que Deus me dá aprovação, porque eu quero te entregar adoração, adoração verdadeira. Deus, levanta pessoas aqui no louvor, para eu sair da minha cadeira e ajudar essas pessoas. Como que eu te glorifico? Como que eu te entrego mais? Tudo vira oportunidade. Reinos, ouro, prata, riqueza, glória do homem. Cara, isso não é nada. De verdade é menos do que nada. O louvor pode subir. Essa daqui eu aprendi. Estou me expondo demais hoje. Da outra vez que eu fui convidado a pregar, aí eu terminei. Aí eu olhei para trás, não tinha ninguém em louvor. Eu falei, o que eu faço agora? Tô aprendendo, tô pegando umas dicas aí. Ai. Cara, sabe uma coisa muito interessante? Em Romanos 4, não precisa abrir ali, mais ou menos no 20, fala que Abraão, sabendo da sua esterilidade e da condição da sua mulher, ele se fortalecia dando glória a Deus. Cara, eu acho muito louco isso. Ele fala assim, eu fico imaginando ele falando, acordando mal. Todos nós temos o dia ruim, né? A gente acorda meio descrente às vezes, fala, cara, eu acho que passou de mim, acho que eu entendi errado, acho que não era essas coisas não. Aí eu imagino ele voltando, ele falando, não, glória a Deus, eu vou... Cara, é interessante isso, né? Ó, vamos abrir... Abre para mim em 2 Samuel 12, aproveitando que a gente está aqui perto. Mas antes da gente ler, em Hebreus 11, ele fala que Abraão ele andou na terra da promessa como terra alheia.
capítulo vai falar que ele cria que Deus é poderoso para que se ele entregasse o Isaac, ele fosse ressuscitado. E aqui está a principal chave que eu poderia compartilhar do que eu aprendi. E eu quero fazer um parênteses aqui. Em 2 Samuel 12, no 15, vai contar a história de Davi quando ele perdeu o filho que ele teve com Batseba. E fala assim: e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciões da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falava, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns aos outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse a seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou, lavou-se, ungiu, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se Deus se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Porque eu irei à era, porém ela não voltará para mim. Roberto, me explica. Abraão, ele fala assim: eu creio que se eu sacrificar o Isaac, ele volta à vida. Davi, ele fala assim: eu vou jejuar, eu vou me entregar, que Deus, ele pode ter misericórdia e poupar a vida. Mas quando a criança morre, ele fala assim: ela não pode voltar. Eu vou para ela, mas ela não pode voltar. Aí você fala: mas Abraão falou que podia ressuscitar. Por que Davi não fala que a criança podia ressuscitar? Porque Abraão viu isso em Deus. Mas Davi viu muitas coisas em Deus, coisas tremendas. Queria ter visto metade do que ele viu, mas ele não viu essa ressurreição, o poder da ressurreição. Existe maior ou melhor? Não. Deus revelou parte para um, parte para outro. Roberto, casa as coisas. O que nós temos visto em Deus? Como a coroa não nos muda, como o trono não se torna importante, porque naturalmente vai ser importante. Eu e você somos falhos, nascidos de uma semente de Adão que nos leva para esse lugar. Ninguém aqui está livre disso, infelizmente. Esses homens, eles viram algo em Deus, e nos momentos de dificuldade eles responderam aquilo que eles viram. Abraão, ele se fortalecia. No dia do sacrifício ele falou: não, se eu sacrificar, meu filho vai ressuscitar. Davi, ele falou: não, eu vou vê-lo depois, eu vou me juntar a ele. A questão é o que você tem visto em Deus, porque senão quando esse dia chegar, não teremos como resistir. O que temos visto em Deus? O que te chama a atenção? O que um dia Ele marcou o seu coração? O quanto disso ainda é vivo? O quanto disso ainda te atrai? O quanto isso ainda tem o seu coração? O quanto você ainda é apaixonado? O quanto isso ainda te move? Jesus, ele, em Mateus 26, não precisa abrir, ele está no Getsemane. Talvez a expressão de adoração mais profunda que a Bíblia tem. E ele fala uma palavra que é tremenda. Ele fala assim: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. O que é a vontade de Deus? Como ele sabia que ele não poderia simplesmente sair dali, como ele fez tantas outras vezes. Passou invisível no meio da multidão que queria jogá-lo do precipício. Como responder a isso? Tem uma chave que precisamos viver no dia comum.
no dia ordinário. Um dia comum, na segunda, na terça, na quarta. Porque se não vivermos o comum nesses momentos, para vermos algo nele, quando chegar esse dia, cara, infelizmente vamos cair. Davi era um homem tremendo, mas quando chegou o tempo de ir para a guerra, ele não fez aquilo que ele costumava fazer. Deus, eu vou para a guerra? Foi quando ele caiu. Todos os reis caíram, porque em algum momento eles se assentaram no trono e não tomaram uma decisão segundo Deus, tomaram uma decisão segundo eles. Só que isso depende do nosso coração no dia comum, no dia ordinário. A principal pergunta é o que você tem visto dele que te transforma. Abraão, ele viu o poder da ressurreição. Davi, ele viu a esperança para encontrar após a ressurreição. O que nós temos visto? Roberto, eu não tenho visto nada. Cara, é hora de ver algo. Só tem um caminho. É viver com Ele. Sabe, Ele pode entregar coroas, Ele pode entregar tronos, mas nada vale, porque Ele é suficiente. Mas essa verdade é uma verdade? No nosso dia, o que a sua segunda-feira transmite? O que a sua terça-feira transmite? O que a sua quarta-feira transmite? Cara, vim no sábado de feriado é uma bênção, tamo junto. Mas só o sábado é pouco pro nível de chamado que Deus tem sobre alguns. A visão do trono é para homens que carregam coroas. Se você não tem coroa, você não vai estar nessa sala. Só que o caminho para ter coroa é tirá-la. Amém? Glória a Deus. Sabe qual é a parte mais legal? Sempre é tempo de ver algo. Sempre é tempo de ver algo. Nós podemos fechar os nossos olhos e ver algo agora. Ele responde que o meu justo viverá pela fé. E ainda que demore, ele virá e não tardará. Roberto, cara, eu tô passando por uma situação muito difícil. Você não tem noção. Cara, a chave não é a situação difícil. A chave é a sua adoração nessa situação difícil. Roberto, as coisas estão indo bem. Cara, toma mais cuidado ainda. Porque quando tudo vai bem, é onde pode vir os maiores problemas. Mas seja no muito bem, seja nas melhores situações, seja nos Getsêmanes, você pode olhar e falar assim: Deus, existe uma adoração aqui para eu te entregar. Existe algo profundo do meu coração para eu te dar. Existe algo que dói. Existe algo que eu não estou pronto para entregar. Tira esse cálice se puder. Mas me dá força para te adorar. Me dá força, Senhor, para te entregar isso. Queria convidar todos a fechar o olho. Fechar os olhos. Com os olhos fechados. Não fale, não pense. Só fique com os olhos fechados. E a pergunta que vem é: o que você vê? O que o seu coração sente? Talvez diferente da cena que nós lemos em Apocalipse 4, ainda não estejamos vendo algo ao vivo e a cores. Mas conhece o cheiro, conhece a presença, conhece a densidade do ar, começa a reconhecer a atmosfera que Ele cria para encontrar com você. Você vai acessar lugares. Quando essas cenas acontecerem, você, antes de acontecer
você vai saber, porque você vai conhecer sem ver. Porque isso é a fé.